Os vencedores nas sombras, crimes ocultos das forças aliadas. Enquanto o leste da Alemanha sofria sob a ocupação soviética, o oeste aguardava a chegada das forças aliadas ocidentais com uma mistura de alívio cauteloso e ansiedade persistente. Os Estados Unidos, Reino Unido e França desempenharam um papel decisivo na derrota militar do nazismo, desde o desembarque na Normandia até a libertação de cidades emblemáticas como Paris, Amsterdã e Munique. Para muitos alemães em regiões ocidentais como Renânia, Baviera e os futuros setores ocidentais de Berlim, essas tropas representavam a esperança de um tratamento mais humano após anos sob o regime nazista. No entanto, a realidade que encontraram distava consideravelmente dessa imagem idealizada. Soldados ocidentais também cometeram graves abusos, especialmente contra mulheres alemãs, em um contexto definido pelo ressentimento acumulado após anos de combates brutais, um vazio perigoso de autoridade efetiva e uma população civil vulnerável em um país fisicamente devastado. Segundo investigações meticulosas do historiador J. Robert Lilly, baseadas em arquivos militares desclassificados, entre 1942 e 1945, soldados americanos foram responsáveis por aproximadamente 11.040 violações documentadas na Europa, com um aumento estatisticamente significativo durante os últimos meses de guerra e primeiros meses de ocupação, quando as tropas entraram em contato direto com a população civil alemã. Essas agressões se concentraram particularmente em cidades como Munique, capturada em 30 de abril de 1945 pelas unidades da 7ª Armada Americana, e Estugarda. Em Berlim, os abusos aumentaram consideravelmente quando as forças americanas assumiram o controle dos setores ocidentais, como Wilmersdorf e Charlottenburg, em julho de 1945, sob os acordos de divisão. Osmar White, correspondente australiano que acompanhou as tropas aliadas durante seu avanço, descreveu com franqueza inquietante como as agressões aumentaram ao cruzar a fronteira alemã. Soldados que haviam visto seus companheiros caírem em Anzio ou na floresta de Hürtgenwald frequentemente não distinguiam entre nazistas culpados e civis inocentes. Para alguns, condicionados por anos de propaganda, qualquer alemão representava uma extensão do inimigo responsável por tanto sofrimento. Apesar das ordens explícitas do alto comando americano proibindo estritamente o contato não oficial com civis alemães, parte da política de não fraternização imposta pelo general Eisenhower, circulava entre as tropas uma frase cínica reveladora: copular sem conversar não é fraternizar. Este dito refletia uma mentalidade que considerava as agressões sexuais como uma forma permissível de alívio após anos de tensão extrema na frente de combate. Os testemunhos documentados revelam padrões perturbadores. No distrito berlinense de Neukölln, uma mãe de 3 filhos foi brutalmente agredida diante de seus pequenos. Semanas depois, incapaz de processar o trauma, suicidou-se com uma mistura de produtos químicos domésticos. Em Wilmersdorf, uma estudante de 19 anos denunciou formalmente 2 soldados do prestigioso 82º Regimento Aerotransportado que a atacaram enquanto ela buscava água potável. Embora tenha conseguido identificá-los perante um oficial investigador, o caso foi arquivado sem explicação, exemplificando a impunidade prevalente. A aplicação da justiça militar americana mostrou um padrão problemático de parcialidade racial. Das aproximadamente 190 condenações por violação emitidas por tribunais militares na Europa, 29 terminaram em execuções, mas a grande maioria envolvia soldados afro-americanos como Louis Till, executado na Itália em 1945. Enquanto isso, soldados brancos acusados de delitos comparáveis costumavam receber sanções relativamente leves, como multas parciais de salário ou transferências, refletindo os preconceitos profundamente enraizados nas Forças Armadas Americanas da época. As tropas britânicas, que assumiram o controle de setores berlinenses como Tiergarten e Spandau, cometeram proporcionalmente menos abusos documentados, mas não estiveram isentas. Em 10 de maio de 1945, soldados do 7º Regimento de Húsares britânico invadiram residências privadas em Spandau à procura de álcool e alimentos.
Várias mulheres foram agredidas durante esses incidentes, e uma mãe de 32 anos foi encontrada estrangulada no dia seguinte com evidentes sinais de violência sexual. Um relatório confidencial da Polícia Militar Britânica menciona pelo menos 15 casos formalmente registrados de violações atribuíveis a tropas britânicas em Berlim entre maio e julho de 1945, embora as investigações raramente tenham avançado devido a obstáculos institucionais. Em um incidente perto da porta de Brandemburgo, uma mulher de 34 anos foi encontrada morta com sinais de agressão múltipla. Testemunhas apontaram consistentemente soldados da 11ª Divisão Blindada Britânica, mas o processo foi arquivado citando falta de provas conclusivas, apesar de evidências circunstanciais substanciais. As forças francesas, especialmente suas unidades coloniais de soldados norte-africanos conhecidos como Goumiers, deixaram um rastro particularmente brutal de violência sexual. Em Freudenstadt, após um bombardeio aliado em 16 de abril de 1945, tropas do 1º Exército Francês, sob o comando do general Jean Delattre de Tassigny, desencadearam o que testemunhas descreveram como uma orgia de violência. Mulheres foram sistematicamente retiradas de suas casas e agredidas publicamente, algumas diante de suas famílias, em atos que combinavam humilhação com dominação. O historiador Perry Biddiscombe documenta meticulosamente 385 violações em Constança, 600 em Bruxal e aproximadamente 500 em Freudenstadt, apenas entre abril e maio de 1945. Em Berlim, no distrito de Wedding, no dia 8 de maio, ironicamente o dia oficial do fim da guerra na Europa, soldados marroquinos atacaram 12 mulheres em um abrigo subterrâneo, deixando 3 em estado crítico, com feridas internas que exigiram cirurgia de emergência. Em Reinickendorf, uma mãe solteira foi encontrada brutalmente assassinada com sinais de tortura prolongada. Testemunhas identificaram soldados senegaleses como responsáveis, mas nenhuma investigação formal foi realizada. Norman Naimark, em seu estudo seminal sobre a ocupação, observa que as tropas coloniais francesas frequentemente agiam com uma ferocidade comparável a elementos do Exército Vermelho, impulsionadas por anos de humilhação sob a ocupação nazista, quando seus países de origem foram explorados pelo regime de Vichy, e seus compatriotas foram recrutados à força para trabalhar em condições de escravidão em fábricas alemãs. Essa raiva histórica acumulada, combinada com a falta de controle disciplinar eficaz por parte dos oficiais franceses, criou condições propícias para abusos contra civis indefesos. Além das agressões sexuais, as forças ocidentais cometeram outros atos violentos significativos. Durante a liberação do campo de concentração de Dachau no dia 29 de abril de 1945, soldados americanos da 45ª Divisão de Infantaria, confrontados subitamente com evidências gráficas do horror nazista, pilhas de cadáveres esqueléticos, fornos crematórios ainda quentes, sobreviventes reduzidos a sombras humanas, executaram sumariamente mais de 30 guardas da SS e alguns prisioneiros alemães regulares em um ato de justiça improvisada nascido do choque moral profundo. Em Berlim, mulheres que haviam trabalhado como pessoal auxiliar em campos próximos como Sachsenhausen foram atacadas por tropas ocidentais que as acusavam indiscriminadamente de colaboração criminosa. No distrito berlinense de Tempelhof, uma viúva de 40 anos foi assassinada no dia 18 de maio por um grupo de soldados americanos que invadiram seu apartamento parcialmente bombardeado, acusando-a sem evidências de esconder um oficial nazista de alto escalão. Seu corpo, descoberto dias depois, mostrava sinais de violência extrema, mas nenhuma investigação oficial foi aberta sobre o incidente. Em Schöneberg, uma jovem de 23 anos que ironicamente havia servido como mensageira de um grupo de resistência antinazista, foi brutalmente interrogada por tropas britânicas sob suspeita de ser uma Werwolf, membro da resistência nazista, e posteriormente encontrada morta com evidentes sinais de tortura sistemática. Seu caso foi administrativamente classificado como acidente durante interrogatório, evitando qualquer responsabilidade institucional por sua morte. A resposta dos comandantes aliados ocidentais a esses crimes documentados
mostrou um padrão inconsistente e frequentemente superficial. No caso emblemático de Dachau, o tenente-coronel Felix Sparks enfrentou inicialmente uma investigação pelas execuções ocorridas sob seu comando, mas o influente general George Patton dispensou pessoalmente as acusações, argumentando que o horror descoberto no campo justificava plenamente as reações emocionais de soldados normais diante de uma anormalidade moral absoluta. Em Berlim, os conselhos de guerra formalmente constituídos para investigar denúncias de abuso foram estatisticamente raros e notavelmente ineficazes. De centenas de denúncias formais apresentadas entre maio e agosto de 1945, menos de 5% resultaram em condenações, segundo estimativas de historiadores como Miriam Gebhardt. Em Pankow, uma mulher de 28 anos identificou positivamente um agressor britânico em julho de 1945, fornecendo detalhes precisos sobre sua unidade e patente, mas o caso foi encerrado administrativamente, citando falta de testemunhas confiáveis, apesar de vários vizinhos terem corroborado elementos-chave de seu testemunho. Com as tropas francesas, a impunidade institucional foi ainda mais marcante. Os oficiais de alto escalão raramente impuseram sanções disciplinares significativas às unidades coloniais sob seu comando, justificando implicitamente os excessos como uma forma compreensível de catarse após anos de ocupação nazista brutal em seus territórios de origem. O general Charles de Gaulle, informado detalhadamente sobre os abusos cometidos primeiro na Itália e posteriormente em território alemão, optou estrategicamente por não intervir de maneira decisiva, priorizando a imagem unificada de seu exército de libertação sobre a justiça para vítimas consideradas, em última análise, parte de uma nação inimiga. O colapso completo da ordem civil e da estrutura administrativa em Berlim após a batalha facilitou objetivamente esses crimes, criando um vácuo de autoridade onde a violência podia florescer com consequências mínimas. Com a cidade fragmentada em setores administrativos autônomos e as autoridades alemãs tradicionais completamente dissolvidas ou deslegitimadas, a população civil, especialmente as mulheres, ficou efetivamente desprotegida em um ambiente onde o ressentimento acumulado dos soldados ocupantes, alimentado por anos de guerra brutal e propaganda oficial que apresentava todos os alemães como coletivamente culpados, combinava-se perigosamente com a falta de supervisão eficaz. Esses atos de violência perpetrados pelas forças ocidentais, embora estatisticamente menos difundidos e sistemáticos do que os atribuídos ao Exército Vermelho, deixaram, no entanto, uma marca indelével nas comunidades ocupadas, um lembrete sombrio de que mesmo a libertação mais necessária e justificada poderia trazer consigo elementos sombrios que complicavam moralmente a narrativa triunfalista da vitória aliada. Para as vítimas diretas, a distinção entre diferentes uniformes ocupantes frequentemente se desvanecia na experiência universal de sofrimento e vulnerabilidade extrema que caracterizou aquele período caótico de transição entre a guerra e uma paz precária construída sobre alicerces de trauma coletivo. As cicatrizes do inferno, o sofrimento eterno das vítimas esquecidas, as violações em massa que devastaram a Alemanha durante 1945, perpetradas tanto pelas forças soviéticas quanto pelos exércitos ocidentais, deixaram as mulheres alemãs com feridas profundas que transcendiam amplamente o físico, marcando de forma indelével suas vidas futuras e as de suas comunidades com um legado de trauma que persistiria silenciosamente por décadas. Em Berlim, epicentro simbólico da catástrofe, os hospitais improvisados em edifícios semidestruídos, como o lendário Charité em Charlottenburg, outrora orgulho da medicina alemã, agora reduzido a uma fração funcional de sua antiga capacidade, atenderam a centenas de vítimas com lesões físicas devastadoras, fraturas pélvicas múltiplas, lacerações internas massivas, hemorragias persistentes que frequentemente resultavam fatais devido à escassez crítica de medicamentos básicos, equipamentos cirúrgicos e pessoal médico qualificado em uma cidade colapsada. Um relatório confidencial elaborado pela Cruz Vermelha Internacional em 1946 estimou que até 15% das mulheres em áreas urbanas ocupadas
contraíram doenças venéreas como sífilis e gonorreia após as agressões sexuais sistemáticas, em uma época anterior aos antibióticos modernos, quando essas infecções poderiam resultar em complicações crônicas que afetariam permanentemente sua saúde reprodutiva e, em casos avançados, provocariam demência, paralisia progressiva e morte prematura. As gravidezes indesejadas resultantes das violações representaram outra carga devastadora adicionada ao trauma inicial. Entre 10 mil e 20 mil crianças nasceram como consequência direta de agressões sexuais apenas em Berlim durante o primeiro ano de ocupação, segundo estimativas conservadoras baseadas em registros hospitalares fragmentados. Muitas mães jovens, enfrentando uma impossibilidade material e emocional, foram forçadas a abandonar esses bebês em orfanatos improvisados, incapazes física, psicologicamente e economicamente de criar filhos concebidos em violência extrema em meio à fome generalizada, à falta de moradia adequada e à pobreza absoluta que caracterizava a Alemanha do pós-guerra. O trauma psicológico infligido por essas experiências foi igualmente devastador, criando feridas invisíveis, mas profundamente debilitantes. Incontáveis sobreviventes desenvolveram o que hoje reconheceríamos como transtorno de estresse pós-traumático severo, depressão clínica crônica, ansiedade paralisante e um profundo sentimento de perda irreparável de dignidade pessoal que as isolou efetivamente de suas redes sociais anteriores e comunidades de apoio. No distrito de Wedding, em Berlim, uma respeitada professora de 34 anos, brutalmente agredida por múltiplos atacantes diante do cadáver de seu marido recentemente morto em combate, parou de falar completamente durante meses, segundo o detalhado testemunho de um sacerdote luterano que tentou infrutiferamente fornecer-lhe consolo espiritual. Em Moabit, uma paciente de apenas 19 anos, hospitalizada após uma agressão particularmente brutal em um porão usado como abrigo antiaéreo, repetia obsessivamente que já não valia nada e que estava muito suja para continuar vivendo, um eco dilacerante da vergonha internalizada e da desvalorização pessoal que tantas outras vítimas silenciosas experimentaram. Os suicídios se tornaram uma resposta tragicamente comum diante desse sofrimento aparentemente irresolúvel. Entre maio e dezembro de 1945, as autoridades militares aliadas estimaram conservadoramente que aproximadamente 10 mil mulheres berlinesas tiraram suas vidas por meio de diversos métodos, embora o número real provavelmente tenha sido substancialmente maior, considerando os numerosos casos não documentados em áreas rurais ou atribuídos oficialmente a causas naturais para evitar o estigma religioso e social do suicídio. Algumas escolheram pular das partes superiores de edifícios parcialmente destruídos no distrito central de Mitte. Outras ingeriram venenos caseiros feitos com produtos químicos industriais ou de limpeza encontrados entre os escombros, enquanto muitas optaram por se enforcar com cordas improvisadas na solidão desoladora de lares devastados pelas bombas. No bairro de Schöneberg, uma mãe de 40 anos com 3 filhos se suicidou por enforcamento, após ser repetidamente agredida diante de seus pequenos, deixando uma nota manuscrita que expressava com eloquência trágica: "Não posso viver com o que aconteceu. Não posso olhar para os meus filhos nos olhos sabendo o que presenciaram." O estigma social que cercava as vítimas de violência sexual agravou dramaticamente esta crise humanitária, adicionando uma camada adicional de sofrimento a experiências já insuportáveis. Na Alemanha conservadora do pós-guerra, profundamente influenciada por valores tradicionais católicos e protestantes sobre a pureza feminina, as sobreviventes eram frequentemente vistas com uma mistura tóxica de desprezo mal disfarçado, suspeita e rejeição por uma sociedade incapaz de processar coletivamente a magnitude da catástrofe moral que havia sofrido. No distrito de Tempelhof, em Berlim, uma jovem mãe de 25 anos foi explicitamente rejeitada pela sua sogra após confiar-lhe dolorosamente os detalhes de sua agressão, sendo acusada cinicamente de ter provocado com seu comportamento, ou até mesmo de ter gostado secretamente, refletindo atitudes profundamente misóginas que culpabilizavam as vítimas pelos crimes cometidos contra elas. Em Kreuzberg,
uma corajosa jovem de 18 anos que tentou formalmente denunciar sua brutal agressão a um conselho local provisório, foi publicamente humilhada e ridicularizada pelos presentes, incluindo outras mulheres que temiam ser associadas a alguém manchada pelo contato sexual forçado com o inimigo. Esse julgamento social silencioso, mas implacável, levou inúmeras mulheres a esconder desesperadamente suas experiências, temendo ser marcadas permanentemente como impuras, ou pior ainda, como colaboradoras voluntárias que haviam traído sua nação em seus momentos mais sombrios. No bairro próspero de Zehlendorf, uma sobrevivente de 30 anos procurou apoio espiritual em sua igreja paroquial, apenas para que o pastor sugerisse com condescendência rezar por perdão pessoal e aceitar seu sofrimento como expiação pelos pecados coletivos do povo alemão, refletindo uma mentalidade generalizada que indiretamente culpava as vítimas, em vez de reconhecer a responsabilidade exclusiva dos perpetradores. As crianças nascidas como consequência direta dessas agressões sexuais massivas, conhecidas eufemisticamente como filhos da vergonha, ou mais cruamente como bastardos dos russos, no caso daquelas concebidas durante a ocupação soviética, herdaram um destino particularmente cruel que as marcaria desde o nascimento. No distrito berlinense de Pankow, um orfanato improvisado em um antigo prédio escolar abrigava mais de 200 bebês abandonados em meados de 1945, muitos deixados ali por mães desesperadas que viam impossível criá-los em meio ao caos do pós-guerra. Uma assistente social designada para a instalação descreveu com precisão dilacerante como essas crianças inocentes eram sistematicamente tratadas como párias sociais. Ninguém as queria por perto. As outras mães as olhavam como uma maldição viva, um lembrete constante da humilhação nacional que preferiam esquecer. Em Wilmersdorf, um menino de 5 anos nascido de um estupro cometido durante os primeiros dias da ocupação foi brutalmente expulso do lar familiar por seu padrasto em 1950, que o considerava literal e explicitamente sangue inimigo infiltrado em sua linhagem, um bastardo russo, que não merecia compaixão nem recursos familiares. As estruturas familiares tradicionais se romperam irreparavelmente sob o peso insuportável dessas experiências traumáticas. Em Reinickendorf, um soldado alemão que finalmente retornou do cativeiro soviético em 1946, abandonou definitivamente sua esposa ao descobrir a agressão sexual que ela havia sofrido durante sua ausência e o filho nascido como consequência. Ele a chamou publicamente de desonra viva e levou consigo seus outros filhos, negando-lhes qualquer contato futuro com a mãe, agora considerada contaminada por seu contato forçado com o inimigo. Em Spandau, uma mulher de 28 anos escreveu de forma dilacerante em uma carta pessoal, encontrada décadas depois entre seus pertences: "Meu marido nunca deve saber. Preferiria tirar minha própria vida antes de confessar. Ele me mataria com suas próprias mãos antes de aceitar viver com alguém que foi tocada por nossos conquistadores." Essa desconfiança corrosiva e a ruptura estrutural dos núcleos familiares transformaram os lares, tradicionalmente espaços de refúgio e consolo, em territórios minados por segredos inconfessáveis e tensões permanentes, acrescentando outra camada de isolamento social a vítimas já profundamente traumatizadas. As condições materiais extremas do pós-guerra intensificaram dramaticamente essas sequelas traumáticas, criando um círculo vicioso de vulnerabilidade física e psicológica. A fome generalizada que assolava Berlim, com rações oficiais diárias frequentemente abaixo de 1.000 calorias, menos da metade do necessário para manter funções corporais básicas em adultos, debilitava ainda mais sobreviventes, já fisicamente comprometidas pelas lesões sofridas durante as agressões. Uma mulher de 35 anos no distrito central de Mitte, após ser brutalmente agredida por múltiplos atacantes durante 3 dias consecutivos, morreu silenciosamente de pneumonia durante o primeiro inverno do pós-guerra. Seu médico tratante atribuiu explicitamente sua morte a um corpo demasiado exausto pelo trauma físico, a desnutrição severa e o frio extremo para combater uma infecção que, em circunstâncias normais, teria sido perfeitamente superável. O deslocamento massivo de populações que caracterizou o período do pós-guerra
com mais de 12 milhões de alemães étnicos expulsos à força de territórios orientais agora anexados pela Polônia e pela União Soviética, acrescentou outra dimensão trágica ao sofrimento das vítimas. Muitas mulheres que haviam sobrevivido a agressões iniciais em seus locais de origem enfrentaram novos abusos durante o caótico processo de expulsão ou em campos de trânsito superlotados e insalubres estabelecidos às pressas nas zonas ocidentais para processar esse êxodo humano sem precedentes. A longo prazo, os efeitos dessa catástrofe humanitária se refletiram em indicadores mensuráveis de saúde pública que preocuparam até mesmo as autoridades de ocupação, primariamente focadas na reconstrução material e na desnazificação. Em 1947, um estudo realizado pela administração municipal berlinense relatou que as taxas de doenças mentais diagnosticáveis entre mulheres de 20 a 40 anos, precisamente a demografia mais afetada pelas agressões massivas, eram aproximadamente 30% mais altas que os níveis anteriores à guerra, um aumento dramático atribuído explicitamente por médicos contemporâneos às experiências traumáticas vividas durante 1945 e suas sequelas psicológicas não tratadas. As sobreviventes que tentaram corajosamente reconstruir suas vidas enfrentaram obstáculos sociais e institucionais persistentes que complicavam qualquer possibilidade de recuperação integral. Em Charlottenburg, uma jovem de 26 anos foi sumariamente demitida de seu emprego em uma fábrica têxtil em 1946, quando suas colegas de trabalho descobriram acidentalmente seu passado como vítima, acusando-a explicitamente de trazer má sorte ao ambiente de trabalho e de representar um lembrete indesejado de acontecimentos que a comunidade preferia coletivamente esquecer. O trauma coletivo infligido por essa violência sexual massiva deixou uma marca profunda no tecido social alemão, que transcendeu em muito as vítimas diretas, afetando comunidades inteiras por gerações. Nos bairros residenciais de Berlim, as conversas sobre as agressões sistemáticas sofridas se tornaram um tabu social absoluto, um silêncio ensurdecedor que todos respeitavam por acordo tácito. As famílias silenciavam ativamente as sobreviventes, supostamente para proteger a honra familiar, mas efetivamente perpetuando um ciclo destrutivo de negação coletiva que impedia o processamento saudável do trauma compartilhado. Uma professora de escola primária em Schöneberg observou perspicazmente em 1949 que as meninas pré-adolescentes de sua classe, muitas filhas de mulheres que haviam sobrevivido a agressões sexuais durante a ocupação, mostravam consistentemente sinais preocupantes de ansiedade extrema, comportamento retraído e medo irracional de figuras masculinas de autoridade, um eco intergeracional da dor não processada de suas mães, que se transmitia silenciosamente, mesmo sem necessidade de verbalização explícita. Esse sofrimento transmitido através de gerações forneceu evidência contundente de como as violações massivas de 1945 haviam alterado fundamentalmente o tecido social, cultural e psicológico de comunidades inteiras por décadas, deixando cicatrizes invisíveis, mas profundamente reais, que persistiriam muito depois que os edifícios bombardeados tivessem sido reconstruídos e a economia alemã tivesse experimentado seu milagroso renascimento do pós-guerra.